Não dê lugar e nem ocasião para a falsidade em sua vida. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente não pode se deixar envolver e se enredar pela falsidade em tempo algum. A falsidade não pode fazer parte de sua vida. Falsidade é algo errado, é algo perverso, é algo que Deus não aprova e nem concorda que esteja acontecendo nem na sua vida nem na minha vida. Então, nós não podemos cogitar a possibilidade de sermos falsos, de termos duas caras, duas vidas opostas. Porque ou nós somos da verdade ou nós somos da falsidade. Essas duas coisas não podem coexistir em nós ao mesmo tempo, como se fossem coisas comuns e normais e aceitáveis. Não podemos nos conformar com isso, não podemos nos amoldar a esse tipo de vida que é totalmente errada, tanto para você como para mim. E isso é algo que nós devemos entender, porque é assim que Deus quer. Deus quer que vivamos apenas na verdade e não na falsidade. Falsidade é hipocrisia, é fingimento, é dissimulação. É algo que não pode existir na vida daquele que está em Cristo. A vida daquele que está em Cristo tem que ser transparente, tem que ser baseada totalmente na verdade. Então, nós não podemos cometer esse erro em tempo algum. E se alguém hoje está cometendo esse erro, é hora de se purificar dele para sempre. Sepultar esse erro, fazer morrer mesmo. Porque para você e para mim, o que é preciso é verdade e não falsidade. Então, nós não devemos cometer esse erro mais. Esse erro não pode existir na sua vida nem na minha, em tempo algum. Nós devemos combater a falsidade e vivermos a verdade profundamente. Temos que ter uma vida irrepreensível na verdade. De forma que o nosso modo de pensar, de falar e de agir esteja totalmente coerente e baseada na verdade apenas. Então, isso nós devemos entender. Nós devemos nos conscientizar disso hoje. Então, hoje eu vou falar sobre esse assunto, lendo, é claro, aqui alguns textos das Escrituras, porque se nas Escrituras existem textos, existem textos que podem nos ensinar algo a respeito da falsidade, não para aprendermos a falsidade, mas para combatermos a falsidade, principalmente se existir falsidade em nossas vidas. A nossa correção, a nossa educação na justiça vem através dos textos das Escrituras, que vão nos ajudar a repelir de nossas vidas toda e qualquer forma de falsidade, para que assim possamos ser verdadeiros. Porque em nosso corpo, alma e espírito deve existir verdade apenas. As pessoas têm que olhar para nós e vermos esse exemplo de verdade. Temos que ter vidas autênticas, coerentes com aquilo que pregamos. Porque não adianta dizermos uma coisa e fazermos o contrário. Não adianta. Isso é falsidade. Isso é dissimulação. Isso é viver com duas caras. Nós não podemos viver com duas caras. Devemos viver apenas com uma cara, transparente. Essa transparência tem que durar toda a nossa vida. Porque a nossa vida tem que ser exemplar, irrepreensível. Não pode ter dolo algum, não pode ter falsidade alguma, não pode existir nada de que alguém possa dizer alguma indignidade a nosso respeito, principalmente se baseando em falsidade.
que nós não podemos ter falsidade nas nossas vidas. O Senhor Jesus não nos chamou para isso. Não mesmo. Então, tanto você como eu hoje devemos aprender essa lição. Importantíssima na época que estamos vivendo agora, no século XXI, onde a falsidade é algo muito comum entre as pessoas. Mas isso não pode nos dominar. Não podemos se deixar levar por essa coisa inconveniente que se chama falsidade. É inconveniente para as nossas vidas em Cristo Jesus. O que é conveniente para você e para mim é a verdade. E a verdade é aquilo pela qual nós devemos viver. Todas as pessoas têm que olhar para nós e ver verdade em nossas vidas. Em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Então, isso é importante demais. É muito sério. Tem que ser levado com seriedade hoje. Ficar nessa brincadeira, nessa dualidade, digamos assim, vida dupla, não. Não podemos ter uma vida dupla. Devemos ter uma vida única, ímpar, baseados apenas na verdade. Para que todas as nossas práticas sejam feitas em amor. E o amor tem que ser sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade. Isso é o que nós devemos entender. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso para que aprendamos a lição a esse respeito. Essa lição tem que nos levar a rejeitar toda e qualquer falsidade que possa existir. Isso é bom. Quando alguém se prontifica, quando alguém decide firmemente a não deixar lugar ou ocasião para a falsidade, essa pessoa está fazendo algo que Deus aprova e concorda. E Ele quer ver isso mesmo em nossas vidas. Essa sinceridade, essa franqueza de vida, vida transparente, sem falsidade alguma. Falsidade ideológica não pode existir na vida daquele que está em Cristo hoje. O Senhor Jesus nos deu esse exemplo para seguirmos os passos dele hoje. Então, é hora de fazermos isso de fato, de verdade, sem impedimento algum. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está no livro dos Salmos, capítulo 26, do versículo 1 ao 4. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Está escrito assim, ó. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Então, Davi tem andado na sua integridade. Isso significa que ele não estava dando lugar algum para a falsidade. Se quisermos viver na integridade, não podemos dar lugar também à falsidade em tempo algum. Falsidade é algo que não combina com integridade. Integridade é algo que não combina com falsidade. Essas duas coisas, integridade e falsidade, não podem existir ao mesmo tempo em comum. Nem na sua vida, nem na minha vida. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Não havia dúvidas na confiança de na confiança de Davi para com Deus. Ele não vacilava nesse tipo de coisa. Ele não era inconstante. Ele não era alguém que vivia baseado em uma confiança instável. Não, a confiança dele era estável. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Então, se ele tem andado na verdade de Deus, na vida de Davi,
não tinha lugar ou espaço para a falsidade em tempo algum. Não me tenho assentado com homens falsos. Então, por ele viver na verdade, por ele estar andando na verdade de Deus, ele nem mesmo se assentava com homens falsos, ou seja, com homens que viviam na falsidade. Ele não andava com esses homens em tempo algum. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Então, os dissimuladores são aquelas pessoas que têm falsidade. Ele não se associava com essas pessoas em tempo algum. Porque o objetivo dele não era esse. Não era se deixar envolver, se enredar por falsidade alguma, por dissimulação alguma. Mas sim se manter na verdade na qual ele mesmo diz aqui que ele andava na verdade de Deus. Hoje temos que ser pessoas assim, que andem na verdade de Deus sempre, sem falsidade alguma, sem dissimulação alguma, sem hipocrisia. Essa é a lição que devemos aprender hoje, se quisermos mesmo, de fato, de verdade, agradar a Deus. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 11. Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 3. Então, está escrito assim, ó. A integridade dos retos os guia. A integridade dos retos os guia, ou seja, a verdade os guia. Eles não são guiados pela falsidade. Eles são guiados pela integridade. Integridade significa andar na verdade. Ser íntegro mesmo, se desviar do mal, principalmente do mal da falsidade. É isso que devemos entender. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Então, existem muitas pessoas hoje que infelizmente estão sendo destruídas pela falsidade. Nem você nem eu podemos deixar isso acontecer. As nossas vidas não podem ser destruídas pela falsidade em tempo algum. Por isso, é necessário repelir, fazer isso morrer. Devemos sepultar a falsidade para sempre, para que esse mal não cresça. Para que esse mal não cresça, é preciso cortar esse mal pela raiz, ou seja, cortar definitivamente a falsidade de nossas vidas, para que a falsidade nunca mais possa crescer em nossas vidas mais, em tempo algum. Porque isso pode causar a nossa própria destruição. Como ele diz aqui bem claro, ó, a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Então, falsidade é algo perverso demais. É algo que causa destruição da vida física, da vida espiritual. E se a vida espiritual for destruída por causa da falsidade, a ruína é muito grande, pessoal. E não podemos deixar que essa destruição possa nos arruinar dessa forma, em tempo algum. Então, cabe a você e a mim hoje estarmos vivendo na integridade, para que essa integridade possa nos guiar, para irmos bem longe da falsidade, para nos afastarmos mesmo da falsidade. Que a integridade nos guie para isso. Eu espero que isso aconteça, sim, tanto com você como comigo hoje no século XXI. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 14.
Olha o que está escrito aqui, ó. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Se o profeta profetiza mentira em nome de Deus, isso é certo? Não, é errado. É a falsidade da parte deles. Profetizar mentiras em nome de Deus. É errado, é um absurdo. É algo que não tem cabimento algum acontecer. Mas o texto aqui diz bem claramente, ó. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Deus nunca enviou profetas para falar mentiras em nome dele. Em tempo algum. Principalmente hoje, no século XXI, ele não mandou. E hoje existem muitos profetas por aí que dizem mentiras em nome de Deus. E Deus não os enviou em tempo algum. Essa é a realidade. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem. Deus não deu essa ordem deles falarem mentiras em nome de Deus. Nem lhes falei. Deus não fala para alguém falar mentiras. Não. Se alguém está falando mentiras hoje em nome de Deus, ele está falando mentiras do próprio coração dele. Ele inventa as mentiras. A falsidade está aí, instalada na vida de muitos profetas que infelizmente hoje estão na falsidade. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Então, esses falsos profetas que estão na falsidade mesmo, eles entregam a você visão falsa. Entregam a você adivinhação falsa. Entregam a você vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Então, tudo sai do íntimo deles. Do íntimo falso deles sai isso aí. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Então, tudo é falso. Esses profetas estão na falsidade. E muitas pessoas que ouvem essas profecias hoje, sem discernimento espiritual, sem reconhecer a falsidade desses falsos profetas, dizem amém, aleluia, aprovam, concordam, consentem, se fazem cúmplices deles, consentem com eles, porque não conseguiram discernir o falso profeta, que infelizmente faz tudo com falsidade, só para enganar as pessoas. Deus não enviou esses homens. Deus não falou com eles em tempo algum. Ele não deu ordem para que eles fizessem isso em tempo algum. Eles fazem por conta própria. Eles fazem isso deliberadamente, com a intenção clara de enganar mesmo. É assim que eles são. Esses falsos profetas hoje agem assim. São homens de duas caras. São falsos, vivem na falsidade. A falsidade para eles é algo bom. Eles gostam. Infelizmente, essa é a realidade, pessoal. Mas hoje nós aprendemos muitas coisas importantes aqui sobre a falsidade, para que agora, tanto você como eu, não possamos dar lugar ou ocasião à falsidade e nem aos falsos profetas, porque esses homens são falsos mesmos. São falsos. Então, a igreja do Senhor Jesus não pode conviver com falsidade em tempo algum. De nenhum modo. De nenhum modo mesmo. Então eu espero que essa mensagem possa
servir para edificar as vidas, para abrir os olhos das pessoas, para fazer elas acordarem, para fazer elas olharem para o próprio Deus. E, é claro, continuar com os olhos fixos no Senhor Jesus, para que assim elas possam receber de Deus e do próprio Senhor Jesus algo bom, algo que não vai dar nada para que elas não se associem à falsidade em tempo algum. Então, essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.